você sabe o significado da sigla AME? Foi pensando na importância de disseminar a informação que trouxemos esse tema hoje. A atrofia muscular espinhal, ou a AME, é uma condição genética rara que afeta milhares de pessoas ao redor do mundo. Hoje, te convidamos a aprender e compartilhar esse conhecimento e também conhecer a nossa convidada, que comprova que as nossas deficiências ou condições não podem e nem devem nos limitar a nada. Ela é uma super cientista e aos 7 anos de idade foi diagnosticada com a AME. Começa agora o programa Diversidade. Olá, bem-vindos a mais um Diversidade, programa que vai ao ar pelo canal 8.3 da TV Aberta e também pelo nosso canal virtual youtube.com/Câmara São Paulo. Eu sou o Roberto Rios, um homem de pele branca, cadeirante, uso óculos e hoje estou usando uma blusa rosa, uma calça jeans azul escura e um tênis marrom. Olá galera, eu sou a Suelen Gonçalves, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Diversidade. Eu sou uma mulher cadeirante, sou branca, tenho cabelos e olhos castanhos escuros, meu cabelo é longo e cacheado e no Diversidade de hoje eu estou vestindo uma blusa vermelha, calça jeans e um par de tênis brancos. Você sabia que se inscrevendo em nosso canal do YouTube você pode ter acesso à playlist completa do Diversidade? Basta adicionar a sua playlist na biblioteca de vídeos. E aproveitando, já ativa o sininho das notificações para receber todos os nossos conteúdos inéditos também, tá bom? Para nos contar sobre a AME e também sobre a incrível trajetória profissional dela, recebemos hoje a cientista Vanessa Romanelli, que é pesquisadora e supervisora do Laboratório de Biologia Molecular do Instituto Jô Clemente. E antes de iniciar o nosso papo, peço para que ela faça a sua audiodescrição. Olá, Suelen. Olá, Roberto. Vou fazer minha audiodescrição. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos longos, sou ruiva, estou vestindo uma camisa rosa com o emblema do Instituto Jô Clemente, uma calça social preta e pares de sapatos pretos. E eu sou cadeirante. É um prazer te receber. E antes da gente entrar especificamente falando sobre a AME, o que é e tudo mais, a gente adora ouvir histórias, então a gente queria que você dividisse sua história com a gente, desde o seu diagnóstico, como foi todo esse processo, até a sua descoberta de que você realmente queria seguir essa carreira, se teve relação uma coisa com a outra. Bom, quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos de idade, o meu pai, ele estava brincando comigo na sala e ele bateu no meu joelhinho e percebeu que eu não chutava a perninha. Só que o meu pai não é médico, né? O meu pai tem uma outra profissão na área de exatas, mas ele chamou a minha mãe e fez a mesma coisa na minha irmã, para ver se ele estava fazendo certo, né? E aí, quando ele bateu no joelhinho da minha irmã, a minha irmã chutou a perninha, bateu no joelho da minha mãe para testar, né, se estava fazendo tudo direitinho. Minha mãe também chutou a perna. E aí eles falaram, não, Cida, né, minha mãe chama Cida, falou, não, Cida, acho que tem alguma coisa errada aqui, né, tem alguma coisa diferente. E aí eles começaram a saga. Então me levaram em alguns médicos, me levaram num ortopedista também, e o ortopedista falou, não, mãe, não é nada, ela tem pé chato, né. E aí me receitou uma botinha ortopédica, que, como, né, eu já caminhava, eu era andante, né, como a gente fala, eu caía mais ainda com aquela botinha, porque ela era pesada, ela limitava o movimento que eu conseguia fazer para andar. E aí, depois me levaram num outro médico, dessa vez um neurologista, né, e o neurologista pediu para ser realizado um exame super invasivo, que hoje, né, não vou falar muito à frente, que eu tenho certeza que a gente vai discutir isso, mas hoje em dia o diagnóstico da AME nem é mais por esse exame. Eles fizeram esse exame que é a eletroneuromiografia, que você tipo espeta uma agulha no músculo e dá choquinho. Só que eu era muito pequena, tinha 5 anos, o médico que ia realizar esse exame ficou com pena e liberou um laudo normal, não tendo realizado o exame. Então, aí eu acho que a gente já vê um dos impactos tão grandes que a gente tem dentro do diagnóstico de doenças raras, né? E passou mais um tempo, um outro neurologista falou, mãe, não tem jeito, ela vai ter que fazer esse exame, eu tenho quase certeza
que eu já sei o que a sua filha tem, mas a gente precisa desse exame para confirmar. Na época não existia teste genético, né? Só para fazer esse parênteses. E aí eu fiz esse exame e aí confirmou realmente a atrofia muscular espinhal do tipo 3, quando eu tinha 7 anos de idade, né? E aí alguns anos depois, quando eu tinha exatamente 15 anos, no ano de 2000, nós já tínhamos então, de fácil acesso para as pessoas, o teste genético, que hoje é o confirmatório, que a gente chama de padrão ouro para o diagnóstico da atrofia muscular espinhal. E aí eu estava numa consulta com uma médica geneticista, né, com o resultado dos exames na mão, e eu fiquei maravilhada com o jeito que ela estava explicando a genética para mim, né? Então, vamos dizer, a AMI, ela é uma condição que, para você ter a AMI, na maioria dos casos, você tem que receber uma alteração do seu pai e uma alteração da sua mãe, mesmo que eles não tenham a doença, né? E essas duas juntas é que dá a doença. Então, ela desenhou isso com bolinhas coloridas, né? E eu fiquei maravilhada. Naquela hora, eu falei, é genética que eu quero seguir. Porque eu já sabia que eu queria ser cientista desde os 5 anos de idade. Então, as crianças... E você falou, vou mexer com bolinhas coloridas. Total! Aí eu falei, vou ser geneticista. E na escola, imagina o bullying que eu sofria, né? Naquela idade que as crianças falavam que queriam ser jogadores de futebol, professoras, e eu falando que queria ser geneticista. Então, foi mais ou menos isso. E eu tenho certeza que eu segui, acho que a genética, buscando já, embora, né, com uma cabeça ainda precisando de amadurecimento, mas acho que naquela época eu já sabia que eu queria genética para ajudar outras pessoas como eu, que eu acho que é hoje minha grande motivação, né? Ô, Vanessa, você falou uma coisa da sua vida que eu acho que puxa para a pergunta que eu vou te fazer, mas é importante eu fazer uma ressalva. Eu acho muito perigoso, eu acabei de falar a palavra que eu vou censurar, eu acho. Eu acho isso, dentro da medicina, é muito perigoso. Sabe? Eu acho que ela tem pé chato. Isso é muito perigoso. A medicina hoje ela tem que ser baseada em exames. E você é uma especialista em diagnóstico molecular genético e trabalha numa instituição de peso. Hoje, vendo assim os médicos fazerem tal, como é que é a sua trajetória de trabalho, como é que é o seu dia a dia, além do laboratório, você também percebe esse trabalho dos médicos fora da instituição? Olha, eu acho que para responder a tua pergunta, Roberto, é importante dizer que assim, o que eu vou falar agora tem muito a ver com o fato de... Eu por muitas vezes eu visto 2 chapéus, né? Eu tenho o olhar da pessoa com doença rara e tenho esse olhar da profissional que estuda essas condições e a genética. E a gente consegue uma questão muito enriquecedora com tudo isso, né? Eu acho que é a mesma coisa que a gente conversar com outras pessoas com deficiência, isso acrescenta muito na nossa jornada. A gente vê que hoje em dia ainda tem uma série de capacitações a serem realizadas com os profissionais clínicos, né? Não só com os médicos, mas com a equipe interdisciplinar que também atende esses pacientes, fisioterapeutas motores, fisioterapeutas respiratórios, fonoaudiólogos, porque a genética e as condições raras, elas ainda não têm a atenção necessária que a gente precisa para essa população. Então, quando chega uma pessoa num consultório de um clínico geral, de um neurologista, ou mesmo pela porta de entrada do SUS, a nossa saúde primária, muitas vezes aquele médico, ele não tem o olhar para essa condição rara, e às vezes ele fica perdido também com relação a qual teste genético, principalmente, né, qual teste molecular ele tem que pedir. Então, às vezes ele tem a hipótese diagnóstica, ele está certo daquela hipótese, mas dentre tantos testes genéticos que a gente tem hoje em dia, ele não sabe exatamente qual que é o teste genético certo para identificar aquela condição. Então, mesmo hoje no laboratório, a gente recebe diversas ligações, e até quando eu estava na USP, né, que eu também eu fiz a minha pós-graduação na USP, e também atuava na parte do ambulatório diagnóstico, a gente percebe que essas dúvidas chegam com bastante frequência. Então, os médicos, os profissionais ligam para a gente pedindo ajuda para interpretar um laudo, pedindo ajuda para saber qual teste genético seguir, para que eles possam
ter o diagnóstico mais rápido possível para aquele Mas isso é paciente, ótimo. mais assertivo. Isso é muito bom. Mas a gente ainda precisa investir talvez, uma alteração de grade curricular e uma capacitação para esses profissionais que vão estar na porta de frente, principalmente quando a gente fala de Sistema Único de Saúde. Mas, Vanessa, só uma continuidade aqui. Como a evolução da medicina está aceleradíssima, né? Está demais, como você falou, tem tantos testes de genética aí. A faculdade de medicina precisaria de ter 30 anos. Não precisa exatamente, né? Eu concordo com essa complexidade que você quer trazer, né? Eu vejo sentido nisso. Mas eu acho que, por exemplo, hoje os alunos da medicina, eles têm genética, pelo menos onde eu fui monitora, né? Eles têm genética no segundo ano da medicina. Então, talvez ter uma introdução nesse segundo ano, só que o profissional ele ainda está amadurecendo nessa etapa, né, da medicina. Então, trazer isso um pouco mais aprofundado lá para frente, ou talvez fazendo parte de uma residência, mesmo que seja uma residência mais ampla, não específica. Eu estou trazendo aqui sugestões, não que necessariamente possam ser assim, mas eu acho que é um esclarecimento, uma especialização, de repente, ou cursos oferecidos, né? Hoje a gente tem, inclusive, uma iniciativa do Hospital das Clínicas para trazer um pouco essa questão da genética para o seu corpo discente, e eu acho isso muito importante. Então, você vê chefes de todos os departamentos, especialidades, cardiologia, oncologia, nefrologia, várias especialidades atuando nesse grupo para trazer realmente essa informação da genética para os seus profissionais e até mesmo para os alunos, né, que são os nossos futuros profissionais. Então, há uma movimentação e isso é muito importante. Vanessa, agora eu queria, assim, até puxando essa brincadeira, que você explicasse a AME pra gente, assim como foi explicado para você quando você tinha 7 anos de idade, porque a gente é completamente leigo. E, para além disso, eu acho muito importante a gente separar, porque a gente ouve você falando ali que é uma doença rara, é importante separar a doença rara de deficiência. Você é uma mulher com deficiência e com essa doença rara. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. E as sequelas da AME. Perfeito. Bom, eu acho que eu não vou lembrar como eu ouvi com 7 anos, né? Mas, mais ou menos assim, para explicar de uma linguagem fácil, a atrofia muscular espinhal, ela é caracterizada por uma morte de uma célula específica nossa que comanda os movimentos do nosso corpo, tá? Essa célula chama neurônio motor e ele é responsável pelo movimento das nossas pernas, dos nossos braços, pela força que a gente tem no tronco, de sustentar a cabeça, inclusive para os músculos acessórios da respiração, que é um músculo que a gente tem aqui na lateral da nossa caixa torácica, que é um músculo que chama intercostal. Então, o que acontece? No paciente com AME, esses músculos, por conta desses neurônios que morrem, eles vão ficando cada vez mais fraquinhos, eles vão atrofiando, como a gente chama. Então, essa pessoa ela vai perdendo progressivamente a força nessas regiões, principalmente as proximais, né? Aqui essa parte de cima da perna e essa parte aqui do braço, mais pertinho do tronco, que são essas regiões proximais que a gente chama. E aí ela vai tendo as suas dificuldades, né? E ficando dependente de uma série de coisas. E é importante enfatizar essa questão da respiração, porque existem vários tipos de AME, vários tipos de gravidade da AME, tá? Então as mais comuns são a AME de 1 a 3, mas a gente tem a AME 0 e a 4 também, tá? Eu tenho um tipo mais leve de AME, que é o tipo 3, tá? Então, eu manifestei os sintomas depois dos 3 anos de idade, eu cheguei a andar de forma independente, sem apoio, mas com a progressão da doença, eu fui deixando de levantar do chão, aí eu fui deixando de levantar de uma cadeira, aí foi ficando mais difícil de eu alcançar um cabide dentro do guarda-roupa, até que, de fato, aos 17 anos de idade, eu me tornei cadeirante. Agora, existem casos muito graves de AME, principalmente os casos do tipo 1, e são casos extremamente frequentes da doença. E nesses casos, o bebezinho manifesta os sintomas até os 6 meses de vida e afeta fortemente a respiração dessa criança. Então, essa criança ela passa a ser dependente de uma ventilação, que a gente fala que é uma ventilação não invasiva, porque não é aquela tráqueo, né, que você coloca no pescocinho. É uma mascarinha que você coloca na criança
que vai ajudar o ar a entrar e o ar a sair. Então, esse é o principal sinal de atenção para a gente falar da AME e priorizar o diagnóstico, né, processos e ações no nosso sistema público de saúde, inclusive, para que o diagnóstico da AME seja feito o mais rápido possível. Porque nessas crianças, se elas não são tratadas a tempo, com um monte de terapias que nós temos hoje, não só as medicamentosas, vamos dizer assim, como também as interdisciplinares, essa criança, infelizmente, ela pode ir ao óbito até os 2 anos de idade. Então, ela é uma doença bastante séria nesse sentido. Tá. Nós vamos precisar chamar um intervalo. Precisamos. Mas em breve a gente volta com mais esclarecimentos. É o tempo da gente tomar uma água aqui, viu, Vanessa? Chegou mais uma vez aí o nosso horário do intervalo, mas espera aí para não perder absolutamente nada que a gente volta já já. Olá, todos bem? Bom, antes de tudo, vocês estão vendo esse QR Code que está aparecendo aí no canto da tela? Vou pedir para você abrir a câmera do seu celular e apontar para ele. Sabe para quê? Porque esse QR Code vai levar você à nossa playlist e lá você vai ter acesso a todos os outros programas gravados por mim e pela Suelen que contam uma história bonita, conta conhecimento sobre a pessoa com deficiência, informações sobre a melhor qualidade de vida da pessoa com deficiência. Você vai aprender bastante com esses programas. Seja bem-vindo! E como eu tenho certeza que você vai gostar, aproveita para se inscrever no nosso canal, compartilhar o nosso conteúdo e também deixar o seu like. E fazer companhia para nós. De volta com o Diversidade e mais informações relevantes sobre a AME com a doutora Vanessa Romanelli. Doutora Vanessa, voltando, mais explicações, vamos conhecer tudo sobre a AME hoje. Qual a importância da rede de apoio para a pessoa que tem AME? Olha, eu vou até estender a sua pergunta para falar também da rede de apoio para quem cuida de quem tem AME, né? Que eu acho que é tão importante. Roberto, eu diria que ela está em todas as esferas, não só na esfera profissional, a esfera pessoal, porque eu vou trazer assim um pouco até da minha história de vida, sabe? Tiveram inúmeros momentos em que foi necessário essa rede de apoio, né? Minha rede de apoio é a minha família. Então, é aquela pessoa que te incentiva, aquela pessoa que vai te ajudar com as suas necessidades físicas, mas eu acho também que com a questão emocional, né? Então, é uma série de barreiras, eu não preciso nem dizer para vocês que eu acho que a maior barreira que a gente tem no nosso mundo hoje é a barreira atitudinal, né? Então, é o preconceito que a gente enfrenta muitas vezes na sociedade. E isso aconteceu também durante a minha trajetória profissional, né? De você chegar para pedir um emprego, principalmente no laboratório. Ah, não, aqui não tem acesso para você. Ah, não, você nunca vai ser cientista porque você é cadeirante. Então, nesse momento, essa rede de apoio, ela é muito importante para te incentivar e te dar aquele empurrão que você precisa, às vezes, de falar, não, vai que você consegue, né? O não tá na cabeça das pessoas porque elas não conhecem a nossa situação. E eu acho que, para além disso, né, quando a gente fala de uma mãe ou uma criança que tem uma AME mais grave, inclusive, essa rede de apoio, ela vai auxiliar essa mãe a passar por inúmeras dificuldades, né? É uma mãe que tem um cuidado intensivo dessa criança, né? Não que eu não precise das minhas ajudas, mas eu acho que eu enfatizo muito a AME 1, porque é uma mãe, é um pai que está sempre lá com essa criança, cuidando, fazendo aspiração de secreção dessa criança, cuidando para que o respirador dela não desligue numa falta de energia, fazendo trocas, cuidando da alimentação, porque muitas vezes essas crianças têm uma alimentação por vias alternativas, por conta da dificuldade da deglutição. Então, essas famílias, elas acabam ficando desgastadas emocionalmente, né? E eu acho que aí não é exclusivo de AME, a gente fala disso para todas as doenças graves e doenças raras graves, né? Então, a rede de apoio, ela é fundamental, não só com relação à família, mas amigos, quem consegue ter um cuidador ou um cuidador. Então, acho que a rede de apoio, ela é composta por muitos níveis e pessoas, a depender da condição daquela criança e daqueles pais cuidadores, né?
E algo que também é de extrema importância para a descoberta da AME, a partir daí se seguir o tratamento, é o teste do pezinho. Queria saber, até para elucidar quem está em casa, como é feito esse teste, se ele é disponibilizado pelo SUS. Tá. Bom, agradeço a pergunta porque é realmente um diagnóstico assim que vem do coração, sabe? O teste do pezinho, então, para quem não conhece, ele é onde a gente faz uma picadinha no calcanhar do bebê logo que ele nasce, né, na verdade 48 horas e 1 minuto após o nascimento dessa criança, para coletar então, para realizar uma série de testes nessa gotinha de sangue que a gente coloca num papel filtro, é um cartãozinho que a gente pinga esse sangue e consegue realizar uma série de testes de triagem. Então, hoje no SUS, a gente tem 6 doenças incluídas no teste do pezinho pelo Sistema Único de Saúde. Mas algumas regiões do país, elas realizam mais do que 6 doenças. Então, por exemplo, no estado de São Paulo, a gente teve, em dezembro de 2020, uma ampliação no município de São Paulo, para mais de 50 doenças. São cerca de 53 doenças que a gente realiza no município de São Paulo, através desse convênio com a prefeitura municipal. Então, todas as crianças que nascem num hospital público, elas estão contempladas para essa triagem de 50 doenças. Maravilhoso. Maravilhoso. E a gente tem, em 2021, foi sancionada uma lei, que é a Lei 14.154, que ela vai ampliar essas 6 doenças que hoje estão no SUS para também quase 50 doenças. A gente tem um tempo para tudo isso acontecer, então vão ser 5 fases, né, que estão sendo chamadas de fases de escalonamento para essa ampliação, onde vão ser gradativamente incluídas novas doenças a serem rastreadas. Okay. A AME, ela ainda não é contemplada no SUS, mas ela está nessa lei que foi sancionada, e ela está prevista para entrar na 5ª e última fase. Mas alguns estados já se anteciparam, né? Então Brasília já está realizando o teste de triagem para AME pelo governo, né? Minas Gerais também está realizando, e lá no Instituto Jean Clemente a gente está realizando a triagem da AME por meio de um projeto piloto no estado de São Paulo, que é um projeto que eu ajudei o JC a desenvolver, faço a coordenação desse projeto, e a gente tem a colaboração de muita gente para fazer isso dar certo, isso acontecer. Tá, ok. Vanessa, qual é a influência que a AME dá na qualidade de vida das pessoas? Qual é a trajetória da pessoa, assim, como vida social? Como ela interfere? E quais os tratamentos que existem para a AME? Bom, a interferência que a gente tem, acho que vai de encontro a um pouquinho do que eu já coloquei para vocês, né? Uma pessoa com AME, se ela não é diagnosticada e tratada, o que fez parte de muitas gerações, incluindo a minha, a gente vai perdendo aos poucos as nossas funcionalidades, né? Então, isso impacta completamente uma série de atividades. Então, por exemplo, e aí eu trago de novo a minha vivência, que eu acho que acaba representando muito do que muita gente com AME vive. Então, na escola, chega uma hora que você precisa de ajuda, por exemplo, para ir ao banheiro. Aí você começa a não conseguir mais participar de uma atividade de educação física, ou ir ao pátio no recreio com aquela criança. Ir ao shopping se torna uma tarefa super árdua, porque a pessoa vai perdendo força e não consegue mais caminhar, né? Eu me lembro de parar a cada vitrine para descansar, porque a gente não consegue mais, né? Então, assim, são adaptações constantes. A cada perda, a gente se reinventa, né? Começa um processo de exclusão. Começa, infelizmente, na nossa sociedade acontece. Ele é meio silencioso, existe? Né? É silencioso, perdão? Tratamento existe? Tratamento hoje em dia existe. Então, a partir de 2017, a gente teve o primeiro tratamento aprovado nos Estados Unidos, e ele veio para o Brasil em 2018, aprovado pela Anvisa também. A gente tem hoje 3 terapias aprovadas no Brasil, tá? 2 delas estão incluídas no Sistema Único de Saúde. E são terapias que elas vão mexer lá na causa da doença, né? Então, é uma doença genética. A gente tem lá um gene, né, que eu costumo brincar que é uma receita de bolo para o nosso corpo funcionar certinho. E aí o remédio vai lá, ele mexe nesse gene para que a gente tenha mais proteína para manter aquele neurônio motor vivo,
né? A gente, infelizmente, precisa dizer tchau para a doutora Vanessa e te agradecer super pela sua contribuição, não só aqui no programa hoje com as suas informações, mas pela sua contribuição com o seu trabalho de forma geral, que é tão importante. Obrigada, viu, doutora? Imagina, eu que agradeço o convite. E o programa de hoje chega ao fim. Você aí de casa, não se esqueça de assistir ao Diversidade, que acontece toda sexta-feira, à 13h, combinado? A gente tem um compromisso super marcado. Você pode acompanhar o que acontece aqui na Rede Câmara São Paulo através das nossas redes sociais. Para isso, siga o nosso Instagram, @Câmara São Paulo. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.